Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre um assunto que está sacudindo a internet desde ontem. Isso realmente para nós, brasileiros que queremos que o Brasil avance, isso aqui é mais um escárnio aí promovido pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, mas já era de se esperar. Para quem ainda não sabe, antes de tudo, fiquem até o final porque eu vou colocar um vídeo aqui no final que você vai fazer assim, putz, é por isso. Você vai entender direitinho. Mas vamos lá. STF bloqueia a revista de Lacombe e Alan dos Santos em redes sociais. Para quem já me acompanha aqui há mais tempo, sabe que a gente já falou muito aqui no canal sobre isso. O Alan dos Santos está exilado nos Estados Unidos porque o STF, principalmente Alexandre de Moraes, quer pegar ele de qualquer jeito, né? Quer prender ele. E o que acontece? Eles têm seguido um projeto lá nos Estados Unidos já tem um tempo, continuando aí divulgando informações, fazendo denúncias contra o governo brasileiro e principalmente o judiciário brasileiro. E agora o Lacombe foi fazer um projeto com eles lá nos Estados Unidos. E eles criaram a revista Timeline, onde eles fazem lives, publicam vídeos, tem a Academia Conservadora, que é um curso deles ali, não é bem um curso, mas é muito interessante e recomendo todos assinarem a Academia Conservadora, se vocês quiserem aprender informações realmente de verdade. E o que acontece? O STF, isso foi ganhando proporção, isso foi crescendo, afinal de contas o brasileiro deixou de ser bobo, como eu já tenho dito nos últimos 30, 50 vídeos que eu publiquei aqui. E o brasileiro tem buscado cada vez mais a verdade. E quanto mais buscar a verdade em relação à política e ideologia que você faça, você sempre vai se esbarrar nas publicações e nas denúncias de Alan dos Santos. Pronto. Dito isso, isso foi ganhando uma proporção e chegou o conhecimento do STF que eles estavam ali com esses canais, canal no YouTube, o Instagram, o site e tudo mais, o canal no X, onde eles estavam fazendo ali lives diárias, falando sobre os assuntos inerentes ao governo brasileiro e a nível mundial, e o STF já tem derrubado constantemente as contas do Alan dos Santos. Para quem não sabe, o Alan dos Santos, se eu não me engano, acho que tá na conta 55 já no X. E no Instagram já não sei qual que é. Mas por quê? Porque o Supremo tá sempre, ele cria, aquela conta dura um tempo, o Supremo derruba. Então tá nessa jogada aí de gato e rato. Pronto. E agora, através da união desses três, que é o Max, o Alan dos Santos e o Lacombe, eles criaram esse projeto da revista Timeline e isso foi ganhando uma proporção muito grande. Mas eles têm ido muito bem, têm falado tudo que falam e parece que o STF não estava se incomodando muito com isso. Até que o Alan dos Santos publicou um vídeo anteontem, e eu vou colocar esse vídeo para vocês assistirem aqui, por isso que é muito importante que vocês não saiam desse vídeo, e não adiantem para que vocês entendam o contexto, mas vamos lá. O Alan dos Santos publicou um vídeo falando sobre, fazendo algumas denúncias ali, mais coisa que ele já sempre faz, falando do judiciário, sobre essa situação do Pix e tudo mais, mas tem uma parte nesse vídeo em que ele fala de uma pessoa em específico, um cara chamado Carvajal. Ele é conhecido mais como El Pollo. Pronto. O que acontece? Esse é um daqueles nomes que não pode ser falado, pelo menos na opinião ali do judiciário brasileiro, do governo brasileiro. Não sei de quem foi a ideia sobre isso, mas automaticamente, após a publicação desse vídeo e esse vídeo ter repercutido na internet, simplesmente veio a ordem de derrubada das contas deles. Tanto a conta no X, quanto o canal no YouTube, quanto os perfis no Instagram. Inclusive já foram banidos as novas contas do Alan dos Santos ali no X, mas ele já criou novas, então tem que estar sempre ligado ali, porque vai só subindo, né? A gente já tá em Alan conta 54, sei lá, ou 55, pronto. Dito isso, o que isso nos faz refletir? Por que esse nome não pode ser tocado? Eu tô escrevendo aqui o próximo vídeo que eu vou fazer, e eu quero fazer um vídeo sobre esse cara, em que ele comenta, mas nesse vídeo do Alan dos Santos, ele retorna com denúncias que ele já havia feito, e essas denúncias são seríssimas, mas muito sérias a nível mundial, a nível diplomático. Por quê? Recentemente o Donald Trump assinou aí alguns decretos, dentre um deles transformando organizações criminosas, facções criminosas, em terroristas. E o que acontece? Quando a gente fala de Carvajal, a gente está falando voltando um pouquinho no tempo, quando o Lula era apenas um metalúrgico, na época ali da criação do Foro de São Paulo, onde tudo tem dedo desse cara. E isso envolve
milícias, narcotraficantes e tudo mais. Então isso é um assunto muito sério. Então toda vez que ele toca nesse assunto, a repreensão vem a galope, se é que vocês me entendem. Mas pronto, dito isso, vamos ver aqui o que o Metrópolis noticiou. Eu queria só, rapidamente, antes da gente ver aqui a matéria do Metrópolis, deem uma olhada, por exemplo, no site do Conexão Política. E olha o nível de perseguição do Alexandre de Moraes com Alan dos Santos. A equipe de Moraes chegou a falar em pegar Alan dos Santos na marra e colocar em um avião, diz jornal. Moraes manda prender jornalista Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio, apoiadores de Bolsonaro. Mesmo sob Biden, EUA nega a extradição do jornalista Alan dos Santos. EUA arquiva o pedido de extradição do jornalista Alan dos Santos, diz Jorge Seife. Governo Lula colocará caso Alan dos Santos na conta ao decidir sobre espião russo. Tribunal de Justiça de São Paulo confirma a condenação de Alan dos Santos por ofensas a jornalista. Alan dos Santos anuncia sua nova situação nos Estados Unidos. Governo Lula aciona os Estados Unidos e Interpol por extradição de Alan dos Santos. Alexandre de Moraes cancela passaporte de Alan dos Santos. Alan dos Santos diz que Moraes venceu e Bolsonaro está fazendo o que o ministro quer. Ou seja, esse cara, ele é um cara que ele é muito polêmico, principalmente porque o Alan dos Santos, ele é um cara que já passou por muitas situações, inclusive depois da perseguição que foi iniciada com ele, se eu não me engano, em 2020, se não me falha a memória, pelo amor de Deus, se eu estiver errado, não me julguem, mas depois que foi iniciada essa perseguição, o cara ficou 3 anos e meio sem ver a família, porque ele não podia vir ao Brasil e a família dele não conseguia ir para os Estados Unidos. Então, cara, ele foi pegando ali um ódio também, porque se vocês lerem as matérias de Alexandre de Moraes, sempre que tem Alexandre de Moraes e Alan dos Santos na mesma matéria, vocês vão ver que a ideia que dá quando a gente lê as matérias é que Alexandre de Moraes tem uma rixa pessoal com ele. Talvez seja pelas inúmeras ofensas que ele já fez ao Alexandre de Moraes e continua fazendo, que ele gosta muito de mandar ele para casa do chapéu, que ele gosta de mandar ele tomar pronto, vocês entenderam, que ele manda ele se... Então, tipo assim, talvez seja por isso, mas eu não acredito que seja por isso, até porque a posição de poder de Alexandre de Moraes não vai fazer com que ele vá se importar com esse tipo de coisa, mas, dependendo das denúncias que forem feitas, isso é muito sério e pode atingir em cheio ali a sua, eu não diria a sua honra, mas talvez a sua liberdade, né? Porque se você faz coisas erradas e você é condenado, você é privado da sua liberdade. Dito isso, agora nós vamos ver o fatídico vídeo que fez com que começasse essa censura violenta em cima ali do Lacombe. Antes da gente passar esse vídeo, eu quero só comentar uma coisa. Olha a matéria do Metrópolis. Os perfis no X, Instagram e canal do YouTube da revista Timeline, que tem o jornalista Luiz Ernesto Lacombe como um dos criadores, foram bloqueados na última segunda-feira. Em vídeo, o ex-apresentador da TV Globo atribuiu o fato a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Procurada, a corte informou que o caso tramita em sigilo. Como vocês já sabem, eles nunca dão os motivos, não falam nada. O blogueiro Alan dos Santos, quer dizer, o Metrópolis chama Daniela Lima, chama Eliane Catanhede de jornalista, Miriam Leitão de jornalista, e o cara que é contra, que é oposição às ideias deles, é blogueiro. E apresentador Max Cardoso do Terça Livre também participaram da idealização do projeto, fundado em outubro de 2024. Perfis ligados à direita têm se movimentado sobre o assunto nas redes sociais. Aqui foi compartilhada uma imagem da página dele do Instagram, que não está mais disponível no Brasil. Aqui está a conta deles na rede Timeline, que também não está mais disponível no Brasil. E aqui o canal do YouTube, que não está mais disponível no Brasil. Se eu vier aqui no YouTube e pesquisar, eu consigo ver, peraí, que eu escrevi. Eu consigo ver normalmente, mas lembrando que eu não estou no Brasil, então é por esse fato que eu consigo ver tranquilamente as publicações. Pra galera que gosta, que acompanha eles, se inscrevam no canal, ative as notificações, deixe o seu like. Por quê? Porque a gente vai estar aqui constantemente replicando informações que forem interessantes para que vocês fiquem por dentro aí do que está acontecendo aí na página deles também e trazendo informações para manter vocês muito bem informados, que eu gosto de informar as pessoas que me seguem. E para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, mesmo se você não gostar de Alan dos Santos, porque aqui é fonte de informação garantida e informação de verdade. Pronto. No print do Instagram é possível ler que a retenção da conta se deve a um legal demand, que é demanda legal em português.
Eu acho que o Metrópolis pensa que vocês são burros e não vão entender. Abre aspas. A conta da revista Timeline no X foi bloqueada por ordens do Supremo Tribunal Federal. Não temos informações sobre o motivo. Hoje também baniram as contas do Instagram de Lacombe em vídeo para jornalistas. Trata-se de censura. O jornalista também publicou nos stories do Instagram a imagem de um e-mail que teria sido enviado pelo X para informar o bloqueio, que diz aqui: prezado usuário do X, em restrito ao cumprimento das obrigações aplicáveis aos provedores de aplicação de internet, nos termos da Lei 12965, nós estamos aqui para lhe informar que sua conta no X, @RedeTimeline, é objeto de ordem de bloqueio integral proferida no âmbito de um processo em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos fornecer informações adicionais sobre o processo, nem dar conselho legal sobre como você pode proceder. Caso seja do seu interesse, você pode entrar em contato com um advogado para este fim. Atenciosamente, X Legal. Apesar das restrições das redes sociais, o site da revista continua ativo. Inclusive, o site da revista, para quem não sabe, deixa eu só conferir aqui no X para não falar besteira, para indicar a vocês aí a coisa certa, né? Só para que vocês, para quem tiver interesse, né? Então, tem aqui, ó, revista Timeline. Essa é a página oficial deles, onde tem os vídeos todos aqui, onde eles publicam, inclusive onde eles fazem lives também. O site é revistaTimeline.com. Deixa eu só abrir aqui para que vocês também vejam, ó, para que vocês fiquem por dentro. Tá aqui, ó, revistaTimeline.com. Esse é o site oficial da revista, onde eles publicam todo o material, onde eles vendem ali os acessos à Academia Conservadora. Isso é só para que vocês fiquem a par de quando vocês precisarem de mais informações ou quiserem acessar as plataformas ali e os ajudarem. É através dessas plataformas oficiais. Procurado pela coluna, Lacombe repassou uma mensagem de seu advogado André Marcília. A exclusão significa que a plataforma recebeu uma intimação do STF, mas a revista, a maior interessada, não. A legislação obriga que as partes todas sejam intimadas pessoalmente. Ninguém pode ser punido sem saber a razão, totalmente ilegal, disse. Pronto. A gente já sabia, é assim que o STF tem feito. Desculpa, pessoal. É assim que o STF tem feito e pronto. Até aqui ficou nesse ponto. Agora o que eu quero que vocês vejam é o fatídico vídeo que ele gravou e publicou nas suas redes sociais falando sobre isso. Ou seja, ele explica detalhadamente algumas coisas ali, mas e avisa que virá vídeos mais detalhados ainda, para que nós fiquemos por dentro e saibamos o que está acontecendo nos bastidores do poder. Então, vamos assistir agora e eu deixo vocês com Alan dos Santos. No Brasil, hoje se fala muito de Pix. As pessoas estão preocupadas com transações porque elas estão preocupadas com questões econômicas. Eu não tiro a razão dessas pessoas. É escondido delas o fato de que elas não podem se proteger e que o Estado é o culpado disso. E quando eu falo Estado, é o poder executivo com anos de PT, o poder legislativo com a elite que domina o Brasil, o Centrão, e o poder judiciário, com uma agenda bem clara. A Agenda 2030, uma agenda socialista interna, própria da América Latina, e interesses em manter-se no poder, com um medo extremo de ser regido pela vontade popular. Durante anos, os comunistas tentaram assumir o poder em vários países, na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina, porque a Ásia já estava toda sob o controle deles. A China, a Coreia do Norte, a Rússia. Todos esses lugares já estavam dominados pelos comunistas, então faltava a Europa e faltava a América do Norte. A América Latina, na década de 60 e 70, sofreu vários ataques de grupos terroristas que atuaram de modo absolutamente criminoso para tomar o poder. Algumas respostas foram dadas no Chile e no Brasil, mas isso não durou muito tempo. Os comunistas mudaram de estratégia e pensaram duas vezes antes de atuar como eles estão fazendo hoje em dia. Após alguns anos de mudança de estratégia, sobretudo após a perestroika na Rússia, a abertura, o fim do muro de Berlim, os comunistas mudaram completamente de estratégia e decidiram então que agora eles precisavam dominar as mentes e os corações. Eles precisavam então dominar as igrejas, dominar as nossas escolas. Abandonaram os atos criminosos de terrorismo e passaram então a dominar as nossas instituições. Essas ações tiveram muito êxito. No fim das contas, os comunistas conseguiram criar a ONU, dominar a ONU por dentro, evitando que os países tomassem suas decisões domésticas e impuseram aos países decisões internacionais em nome da paz. Após a ONU, vários grupos, blocos que foram criados para dominar regiões foram então minimizando e minando cada vez mais a autodeterminação local, a soberania dos países. Então, mesmo que o povo conseguisse fazer alguma coisa, era-lhes retirado o poder, porque esses blocos
e esses poderes globais iam impondo as suas agendas. Assim o povo ficando cada vez mais distante de tomar a decisão para determinar o futuro de suas vidas. Eu quero falar com você algo não tão profundo e não tão genérico, mas muito particular e que toca diretamente a sua vida. Você que mora no Brasil sabe que eu estou nos Estados Unidos em exílio. Tenho um filho americano e também nos Estados Unidos. Hoje é um local que eu quero guardar com todo o meu coração. Por isso esse vídeo é sobre o Brasil e os Estados Unidos. No Brasil, nós temos um criminoso no poder, rodeado de criminosos no poder judiciário e no poder legislativo. Que tipo de poder é esse que o Lula conseguiu? Muitos acham que Lula não tem poder algum, ele é apenas um fantoche. De fato, não é de todo mentira. Ocorre que Lula tem um mentor, chamado José Dirceu, e junto com o seu mentor, ele criou o Foro de São Paulo. Lula e Fidel Castro criaram o Foro de São Paulo, mas a mão que organizava tudo na América Latina era o terrorista José Dirceu, um homem que sequer pode pisar em território americano. José Dirceu, para quem não sabe, protagonizou um momento muito importante na história entre Brasil e Estados Unidos. Afinal de contas, ele só está liberto porque sequestraram um embaixador americano. As pessoas responsáveis pelo sequestro também não podem pisar em território americano. Passados muitos anos após o episódio do sequestro, hoje, Dirceu continua atuando como a mão que está por trás de Lula. Lula organizou na América Latina, junto com Fidel Castro, o Foro de São Paulo, denunciado pelo professor Olavo de Carvalho durante anos, ignorado pela mídia, ignorado pelos militares e por todos os intelectuais e todas as academias no Brasil. Nenhuma universidade jamais deu atenção ao Foro de São Paulo. Nenhuma pesquisa foi feita, nenhum estudo foi feito, a não ser para dizer que o Foro de São Paulo não passava de um grupelho de esquerdistas, como se fosse um think tank pensando no melhor para os seus países. Na verdade, o Foro de São Paulo é uma recriação da União Soviética, ou seja, um bloco de poder local para poder dominar esses países com a agenda marxista. E aqui eu quero lembrá-los da frase de um intelectual marxista, quando ele mesmo estava corrigindo alguns brasileiros que queriam aplicar o maoísmo no Brasil. Ele cita Mao Tse-tung. Todo marxista é um internacionalista, mas ele precisa assumir uma identidade local antes de tomar o poder. Essas palavras são de Mao Tse-tung e foi assim que ele aplicou o comunismo na China. Eder Saad, o autor desta frase, usou isso para poder transformar a ação comunista no Brasil. Ele é um dos fundadores do PT e ele explica muito bem por que o PT usa identidade nacional antes de assumir o poder internacionalista que é próprio de todo e qualquer marxista. Esse poder internacionalista engloba poderes de vários países, de grupos comunistas de vários países, em torno de um único objetivo: chegar até a sociedade socialista para assim implementar o comunismo. É óbvio que eles não acreditam nisso, porque o comunismo não passa de um modo muito bem feito de manter-se no poder, eliminando, matando e destruindo seus oponentes. E é isso que fez Hugo Chávez, é isso que faz Maduro, e é isso que agora está fazendo Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Brasil, que tomou o poder por meio de golpe várias vezes. E eu vou provar. E o que tudo isso tem a ver com os Estados Unidos da América, sobretudo hoje em dia? Hugo Carvajal, conhecido como El Pollo, ex-militar venezuelano, coordenava as ações de Maduro. Olha aí o problema. Só, trabalhava até mesmo antes já com o Hugo Chávez. Ele abandona... Pessoal, prestem muita atenção nisso que ele vai dizer agora, que esse foi o motivo da recente censura à revista Timeline, ao Lacombe, às páginas, aos meios de comunicação, entre eles, Alan dos Santos, o Max e o Lacombe, com o povo brasileiro. Vejam isso. No regime de Maduro e declara apoio ao Guaidó, o homem que controlava, coordenava e ajudava Maduro, Hugo Chávez, para poder, por meio do narcotráfico, financiar toda uma agenda socialista na América Latina, foi preso na Espanha. Extraditado para os Estados Unidos, hoje enfrenta a justiça americana por ser responsável por entregar drogas e armas nos Estados Unidos. A acusação é tão séria que ele mantém-se encarcerado e quase ninguém sabe o que ele realmente falou para a justiça americana. O que ele disse para as autoridades espanholas até agora não foi liberado integralmente. O silêncio em torno de Carvajal é ensurdecedor. Esse homem é a peça crucial para entender o que de fato fez com que o Foro de São Paulo conseguisse tanto dinheiro junto com o narcotráfico para implementar várias agendas socialistas e comunistas na América Latina, sobretudo fraudando eleições e conquistando juízes.
desembargadores, como já confessou Fernandinho Beiramar em uma matéria do jornal R7. Quando eu deixei o Brasil para cobrir as eleições em 2020, não tinha planos de ficar nos Estados Unidos. Pelo contrário, a minha empresa estava no Brasil e queria apenas expandir o Terça Livre nos Estados Unidos. Isso não foi possível porque uma das denúncias que fiz foi sobre escutas telefônicas que foram realizadas em Brasília para poder saber o que o então presidente Jair Messias Bolsonaro iria fazer. Essas escutas envolviam a Embaixada da Coreia do Norte, a Embaixada da China e membros do Judiciário brasileiro. À época que fiz essa denúncia, também na Record, quase ninguém deu ouvidos. Fui zombado durante anos e depois tudo foi confirmado por outros órgãos de mídia. Eu precisei pedir asilo nos Estados Unidos da América, onde me encontro livre com minha família, após uma espera de 3 anos e meio sem ver meus filhos e esposa. É só para que vocês tenham a noção de aonde o Alan dos Santos cutucou para começar tudo isso. O start, a perseguição a ele, foi quando ele fez essa denúncia das maletas de escutas chinesas que talvez estariam ali espalhadas por Brasília para escutar o que o presidente Bolsonaro estava falando. Então, pessoal, é para que vocês entendam a gravidade das coisas, como que isso prejudica, né, a nossa soberania nacional e o que pode ser feito. Lembrando que tudo isso é uma forma de silenciar as pessoas que estão denunciando para que a gente não fique sabendo. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e tchau!